queridos, o título da nossa mensagem é Jesus vive, Ele ressuscitou, não está morto. E o texto que nós vamos ler a princípio se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o versículo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 6. E diz assim o texto: mas ele disse, não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Queridos, a história cristã, de todo o tempo cristão, da era cristã, essa história sem a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é algo sem nenhum sentido, é algo ilógico. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, é o ponto cerne, é o ponto principal, central do cristianismo. E sem a ressurreição de Jesus, sem o Cristo ressurreto, não haveria, em hipótese alguma, a igreja de Cristo. E as demais religiões, as demais seitas, elas defendem lá os seus preceitos, os seus pensamentos, as suas doutrinas, e falam sobre questões, muitas vezes de ordem ética, de ordem moral. Existem entre estas religiões e seitas, algumas que conceituam em suas doutrinas e crendices questões sobre o paraíso e também acerca da vida após a morte. Contudo, só o cristianismo, e somente o cristianismo, é a religião que prega de forma convicta, absoluta e de forma categórica a ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo é infinitamente inigualável e incomparável a qualquer outra doutrina religiosa. Somente o cristianismo tem um Deus e prega a respeito desse Deus. O cristianismo, ele tem um único Deus, e o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, a doutrina verdadeira do cristianismo, ela prega acerca de um só Deus, deste mesmo Deus. Então, o Deus que se fez humano, que se fez homem, o Deus que sofreu e morreu literalmente a sua morte e vergonhosa morte de cruz, Ele o fez em favor dos seres humanos. Essa é a pregação acerca do Deus com relação às doutrinas, a doutrina, melhor dizendo, cristã. E esse Deus que se fez homem, e embora sendo homem não pecou, e morreu a sua morte, morte de cruz, ele não somente morreu, mas ele ressuscitou com poder e glória para governar e reinar sobre sua igreja e fazer isso por toda a eternidade. Então Cristo ele morreu por nós. E é por isso que nós o adoramos. É por isso que nós o louvamos, é por isso que nós o exaltamos e o glorificamos. É porque Ele nos amou primeiro e nos amou de uma forma tal que deu a sua vida em favor da nossa. Entretanto, este Cristo, a quem diante dele nós nos prostramos,
este Cristo que outrora, que antes esteve vivo e morreu, este Cristo, queridos, ele ressuscitou, vivo ele está, e ele reina sobre tudo e sobre todos eternamente. Então a ressurreição na doutrina cristã, no cristianismo, a ressurreição é o seu estandarte. A ressurreição no cristianismo é a bandeira dos cristãos. É o que temos que levantar com toda a plena e absoluta certeza. A ressurreição é o pendão glorioso e principal do cristianismo, queridos. Jesus é o nosso Deus e Deus vivo. E assim como um dia ele fielmente, lealmente cumpriu a sua palavra, a sua promessa. Qual promessa? Qual palavra? A palavra que viria ao mundo para salvar por meio do seu próprio sacrifício e por meio da sua morte substitutiva o pecador. Ele também prometeu que morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Após isso, ele também prometeu, olha, eu preciso subir aos céus. E estarei lá, assentado à direita de Deus, o Pai, intercedendo por todos vocês, preparando lugar para vocês. Então, tudo quanto ele prometeu, ele assim cumpriu, assim como ele também prometeu. Da mesma forma e igualmente, ele prometeu que cumpriria uma outra promessa. E essa outra promessa é que ele viria, em sua segunda vinda, buscar a sua igreja. E então, quando ele assim viesse, ele viria, então julgaria tanto os vivos quanto os mortos. Então, querido, Jesus morreu e morreu obedientemente sua morte de cruz. Mas Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Ele vive. E Jesus voltará. Ele morreu. Ele ressuscitou. Jesus vive. Mas Jesus voltará. Portanto, meus irmãos, baseado e fundamentado na palavra de Deus, em especial na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, especificamente no capítulo 15, e eu peço já que vocês abram suas Bíblias na carta de Paulo, na primeira carta, no capítulo 15. Baseado nesta palavra, falaremos então aqui sobre 4 gloriosas verdades quanto a este grande e incomparável estandarte, a esse símbolo, glorioso símbolo da fé cristã, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Podem continuar sempre com esse capítulo, nós vamos lê-lo por completo. São 58 versículos. E a primeira verdade que nós vamos agora fazer referência a ela tem relação com a ressurreição de Jesus Cristo como algo irrefutável, um fato que não se pode ir de encontro a ele, um fato que é completamente verdadeiro e que de fato realizou-se. Nós vamos ler agora do versículo 1 ao 11. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário,
sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo e, no entanto, não fui eu, mas Deus. Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Então, queridos, nas igrejas espalhadas por toda a terra, existem pessoas que não creem, elas até frequentam as igrejas, contudo elas são incrédulas. Algumas entre elas estão no processo para que enfim venham ter fé em Cristo. Um dia de fato creiam. No entanto, existem outras que estão exercitando em suas vidas uma fé, contudo uma fé superficial, uma fé fingida, uma fé que por ser superficial e fingida, ela é completamente inútil, ela não serve para nada. E serve para levar cada vez mais essa pessoa ao engano. E esta pessoa, esta fé, ela testifica na vida dessas pessoas, algo que testifica essa fé na vida das pessoas, sabe o que é? É a completa esterilidade. Ela não produz nada. Ela nada produz. Esta fé, ela não resulta em absolutamente nada. Essa fé, ela não muda absolutamente nada. E muitas pessoas, devido à sua incredulidade, não acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Até falam sobre a ressurreição. Algumas até participam da ceia e de ritos semelhantes que referenciam a ressurreição de Cristo. Entretanto, suas participações nestes ritos são meramente superficiais. São sem sentido algum. É no automático, é no mecânico. Outro sim, sempre haverá pessoas afirmando que Jesus ele não ressuscitou dos mortos, dizendo que isto é uma grande tolice, que isto é coisa de alienado. Contudo, o apóstolo Paulo ele nos afirma na primeira carta aos Coríntios que inúmeras pessoas viram Jesus após a sua ressurreição. E entre estas pessoas estão Pedro, estão os 12 discípulos de Jesus, mais de 500 cristãos, e mesmo que alguns desses 500 cristãos tivessem morrido, porém, quando Paulo escreve esta carta, ele diz que ainda a maioria desses 500 estavam vivos. E fora estes, ainda viram a Cristo ressurreto, o nosso querido irmão Tiago, o meu irmão de Jesus, e por fim, o próprio Paulo, aquele que perseguia os cristãos. Portanto, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele nos fala sobre a ressurreição, mas ele não fala sobre a ressurreição como algo fantasioso,
como algo utópico, falacioso. Não. Mas sim como algo histórico, evidenciado, comprovado, corroborado, fortalecido e ratificado pelo testemunho das Escrituras. E não somente das Escrituras, mas também pelos testemunhos oculares de pessoas. São muitos os que tentaram e ainda tentam desmentir e negar a incontestável ressurreição de Jesus. Chegam a propagar invencionices de que Cristo não veio ao óbito, ou seja, que Cristo não morreu, mas que ao ser colocado no túmulo, este então se recuperou dos seus ferimentos. É como se Cristo tivesse tido só um desmaio na cruz. E depois acordou e recuperado, levanta-se e vai embora. Já outros dizem que as mulheres que foram ao túmulo de Jesus, elas se enganaram, elas se equivocaram com o túmulo. Foram ao túmulo errado. E quanto à aparição dos anjos, aí eles dizem que isso não, isso é miragem, isso é maluquice. E falam isso sem qualquer dado e sem qualquer fundamento, e fundamento histórico. Então, no Evangelho segundo Mateus, lá fala a respeito também de um boato, de uma mentira, que se espalhou dizendo que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus. Quando, na verdade, a ressurreição, queridos, ela é um fato histórico. Quer creia, quer não creia. Muitos inúmeros historiadores, eles afirmam que de fato ocorreram todos esses relatos. Ainda que não creia. Ou seja, a ressurreição, ela verdadeiramente se deu, queridos. A ressurreição, ela não trata de uma mentira. A ressurreição não é uma invencionice, a ressurreição não é um engano. Portanto, que nós não venhamos nunca e jamais como cristãos, que nós não venhamos sermos desencorajados por esses duvidosos incrédulos que negam e mentem a respeito da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos nos encher de esperança, dessa esperança certa, e que aguardemos de forma perseverante a volta do Senhor Jesus. Pois assim como nós que cremos, os que não creem, também haverão de ter um encontro com Jesus. Tanto os que creem, como os que não creem. Assim como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 3, versículo 9 ao 11, ele diz assim: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo, sem exceção, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ao fim, todos estarão diante dele e afirmarão: tu és o Senhor, de fato tu és Jesus, o Filho de Deus. Crédulos e incrédulos. Contudo, para os incrédulos, quando isto tudo acontecer, já será mais tarde do que nunca. Então, que nós vamos ficar cheios de esperanças e não nos deixar levar por essas coisas. Porque muitos tentam atacar e fazer ser desacreditado a grande esperança do cristianismo. Mas só o fato de olharmos para os discípulos de Jesus, vermos ali naqueles homens
indoutos, incultos, ignorantes, homens sem qualquer tipo de eloquência nas suas palavras, homens excessivamente tímidos. E agora eles testemunham o poder de transformação do Santo Espírito de Deus, querido. Aqueles que eram quietos, aqueles homens sem qualquer eloquência em suas palavras, passaram a ser mensageiros de nosso Senhor, passaram a gritar e a dizer às pessoas de forma ousada e dizendo: arrependam-se e creiam em Jesus Cristo. E quando olhamos para aquele que no passado era um ferrenho perseguidor dos cristãos, aquele que ia ao encontro, os perseguiam com gosto de sangue em sua boca, para perseguir não somente a Cristo, mas todos os seus seguidores. E após o seu encontro no caminho a Damasco, após o seu verdadeiro e glorioso encontro com Jesus, ele passa então agora a dizer: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 20 e o 21. Escrito pelas mãos do maior e ferrenho perseguidor do cristianismo naquela época. Jesus o transformou. Jesus Cristo vive, queridos. Jesus ressuscitou. É fato, é indiscutível e é completamente irrefutável. Essa é a primeira verdade. Estamos aqui diante da verdade que a ressurreição de Jesus Cristo é um fato completamente irrefutável. A segunda verdade. A segunda verdade está relacionada quanto a dizer que sem a ressurreição, a fé cristã é inútil. Agora nós vamos ler nessa mesma carta de Paulo, no capítulo 15, dos versículos 12 ao 19, quando diz: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. Versículo 16. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Em outras versões diz: se a nossa esperança em Cristo é somente nas coisas desta terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos botar nossa mente para raciocinar. E vamos imaginar o seguinte: nós iremos construir uma casa pomposa, grande, bonita, confortável. Mas aí, avalie que nós esquecemos de colocar nesta casa, instalar nessa casa portas para que pudéssemos entrar. Agora vamos avaliar outra coisa, imaginar outra. Digamos que nós compramos um carro.
carro top de linha. Um carro altamente de uma tecnologia maravilhosa. Um carro de um design moderníssimo. Um carro com um interior impecável, com bancos em couros, muito confortável, com a transmissão automática. Um carro com um motor muito potente. Mas avalie que nós compramos esse carro, mas compramos sem rodas e sem pneus. Vamos imaginar mais também outra coisa. Imagine que nós vamos comprar uma roupa. E aí essa roupa que nós compramos, ela é muito bonita. Ela é da hora, é da moda. Ela, além de muito bonita, ela é também confortável. Ela é o último lançamento. Contudo, nós compramos essa roupa com um manequim, com um número abaixo do que nós usamos. O que é que acontecerá? Nunca iremos usar. Essa roupa vai ficar todo o tempo em nosso guarda-roupa. Ou seja, queridos, todos esses exemplos serão completamente inúteis, vãos. E a igreja de Corinto, naquela época, vivia num contexto social grego, visto que situava-se na Grécia, aonde lá existiam muitos filósofos e pensadores, que entendiam que a alma era aprisionada pelo corpo, e ocorrendo a morte, ela seria liberta. E sendo liberta, ela agora alcançaria um estado eterno. Contudo, os gregos não acreditavam que o corpo das pessoas seria ressuscitado depois da morte, como afirma a fé cristã. O cristianismo afirma que o corpo e que a alma serão unidos após a ressurreição. Portanto, pela influência filosófica que a sociedade grega sofria, essa influência filosófica que se perpetuava aí de geração em geração, muitos cristãos ali tinham certa dificuldade de acreditar na ressurreição e na ressurreição física. E por isso Paulo escreve aos Coríntios, esclarecendo neste capítulo exatamente a respeito da ressurreição. Queridos, a ressurreição de Jesus é o centro e ponto principal do Evangelho. Se nós crermos no Evangelho e não crermos que Cristo ressuscitou, nós não cremos em absolutamente nada. O apóstolo Paulo adverte, esclarecendo, que se Jesus não ressuscitou, então o cristianismo ele não passa de uma grande crendice sem qualquer utilidade. É vã. O cristianismo vai ser uma grande falácia, uma grande mentira. O cristianismo sem a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é um tremendo embuste, é um grande engano, é uma grande mentira, é uma grande perda de tempo. Nós estamos perdendo tempo aqui, se não há ressurreição. E Paulo afirma neste versículo o seguinte: ele afirma que se Jesus não ressuscitou, o que todos nós pregamos é totalmente inútil. Eu estou fazendo um papel de besta aqui. Eu estou gastando minha saliva. Porque afinal de contas, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, esse evangelho não serve para nada. Se Jesus não ressuscitou, os nossos tão queridos, respeitados apóstolos, assim como os demais tantos irmãos que afirmaram ter visto Cristo e Ele ressurreto,
Estes são uns grandíssimos mentirosos. Eles são, na verdade, falsas testemunhas. Se Jesus, queridos, se Jesus continua morto, se Jesus jamais ressuscitou, a nossa fé é de fazer rir, porque ela é uma grande piada. Ela é sem valor. Ela é vã. Se Jesus não ressuscitou. Nós, ditos cristãos, continuamos, sabe o quê? Como desde sempre, mortos em nossos pecados e delitos. Continuamos escravos do pecado. Se Jesus ressuscitou, nós continuamos completamente separados e inimigos de Deus. Portanto, nós não estamos salvos. Ao contrário, continuamos condenados. Se Jesus não ressuscitou. Quanto aos que dormiram em Cristo, na verdade estes estão completamente mortos. E mortos para sempre. E por fim, se Jesus não ressuscitou, a grande vitória que tanto falamos, a tão grande vitória que nós esperamos em Cristo Jesus, ou seja, a vitória sobre a morte, ela não virá. E sendo assim, somos os mais miseráveis e infelizes de todos os homens. Não adianta dizer, em Cristo nós somos mais que vencedores. Não, se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais perdedores de todos. Tal a grande importância da ressurreição na fé cristã. Já me encontrei com várias pessoas, não foi uma nem duas vezes, não foram poucas as vezes, aonde perguntei, conversando e falamos sobre Deus, um assunto puxa o outro, e eu perguntei, você professa qual fé? Ah, eu sou da igreja tal, igreja evangélica tal. E aí? E me diga uma coisa, o que você entende por Jesus? Não, Jesus é o Filho de Deus. E o que Jesus fez pelos pecadores? Não, Ele morreu pelos nossos pecados. Mas me diga uma coisa, Jesus ressuscitou? Eu não sei. Me parece que sim. Mas às vezes quando eu fico imaginando, me parece algo tão surreal. Eu tenho minhas dúvidas. Mas Deus sabe tudo. Mas você não sabe? Não sei, não tenho certeza. Se nós não temos certeza da ressurreição de Cristo, a nossa fé não vale nada. E continuamos nós todos mortos em nossos pecados e delitos. E por mais que possamos fazer parte de uma igreja, por mais que possamos participar de um rito da ceia como o de hoje, isso não vai valer absolutamente nada. Porém, queridos, a ressurreição de Jesus Cristo não é algo fantasioso, não é algo utópico, e tampouco ligado às vãs filosofias e doutrinas meramente humanas e de muitas seitas e religiões. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, é irrefutável, é comprovadamente testemunhado. A fé cristã, ela está fundamentada em nada mais, nada menos que em Jesus, o Filho de Deus. Ela está fundamentada no Jesus, o Cristo, e Ele ressuscitado. A fé na ressurreição é condição sine qua non. Sine qua non quer dizer,
Sem isso não pode ser. É uma condição que, para poder acontecer, tem que ter isso. E isso na fé cristã é crer que Jesus morreu, mas ressuscitou e vive estar. É condição sine qua non. Se você não crê nisso, você continua com a fé completamente enganada, lhe enganando. E você continua como sempre esteve, morta e morto em seus delitos e seus pecados. Condenado à morte eterna, a saber, ao inferno. Sem ressurreição, não há vitória sobre o pecado, não há vitória sobre a morte. A morte nos venceu. E venceu aquele a quem dizemos crer, se assim a ressurreição não existe. A terceira verdade. Aí nós vamos ler um texto um pouco mais extenso. E aí você pode acompanhar comigo a partir do versículo 20 e vai agora até o 50. E a terceira verdade é com relação à ordem que haverá de ser dada. Ela vai ser dada, essa ordem. E que ordem é essa? Crédulos e incrédulos ressuscitarão. Crédulos e incrédulos ressuscitarão. Versículo 20. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho a autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós, porque arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias, vou repetir, as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Se alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão?
Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais. Outro para as aves, outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. E é enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Então, queridos, todos haverão de estar perante aquele que virá em glória para julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo ressuscitou, e por Ele ter ressuscitado, nós que cremos nesse Cristo ressurreto, temos de sua parte a garantia e promessa que ressuscitaremos também. Uns ressuscitarão para a vida eterna, já outros ressuscitarão para a condenação eterna, para a morte eterna. Portanto, todos, sejam eles quem forem, sejam eles presidentes, podem ser eles reis, cidadãos comuns ou escravos, sejam eles cultos ou ignorantes, ricos ou mesmo pobres, religiosos ou ateus, sejam eles quem forem, os que já morreram, estes se levantarão do pó e assim irão se apresentar diante do justo juiz, e o nome dele é Jesus Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, ele diz assim: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, sairão, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Uns se levantarão para a ressurreição da vida, e outros para a ressurreição do juízo. Não importa como tenham morrido, não importa se estes foram cremados, não importam se estes foram comidos por feras, não importam se eles foram tragados dentro dos oceanos, e ao morrerem lá afogados, tenham sido também comidos por peixes. Não importa se houve uma enxurrada e foram levados pelas correntes dos rios. Não importa. Contudo, todos sem exceção,
sem faltar ninguém, todos haverão de apresentar-se diante daquele que está assentado no seu trono. Jesus Cristo ressuscitou, queridos. E porque Ele ressuscitou, Ele vivo está. Cremos convictamente por isso no amanhã. O amanhã para nós não é algo incerto aos que creem. Se você crê, o seu futuro não é incerto, mas é mais do que certo. A vida do porvir lhe espera. Aquele que prometeu, ele é fiel. Se Cristo ressuscitou e assim vivo ele está, nós podemos crer no amanhã e termos o pleno entendimento que estamos vivos e viveremos, ainda que venhamos morrer. A pedra da sepultura, ela não pôde reter a Jesus Cristo. A morte não venceu o Filho de Deus. Portanto, todo aquele que nele creu, triunfará também sobre a morte. Ele venceu, e porque cremos nele, venceremos também, no nome de Jesus. É por isso que nós somos mais que vencedores. Porque nada, absolutamente nada, nos fará derrotados. Nem justiça, nem sofrimento, nem pandemia, nada, nem perseguição, nem fome, nem nudez e nem a própria morte, nada nos derrotará, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Cristo voltará em glória, Cristo voltará em poder, e Ele derrotará de uma vez por todas a morte. Ele derrotará de uma vez por todas o nosso inimigo. Todos quanto estiveram mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão para a glória de Deus. Então, querido, Jesus Cristo, Ele ressuscitou num corpo glorioso. E não diferente dos que dormiram em Cristo, receberão da mesma forma um corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo imortal. Louvado seja o nome do Senhor. Um corpo que é digno do céu. Filipenses capítulo 3, versículo 21, o apóstolo Paulo escreve da seguinte forma: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Aos que creram no Filho unigênito de Deus, estes terão um corpo glorioso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Receberemos um corpo perfeito, afinal não existirá mais imperfeição, não existirá mais desonra, não existirá mais incorruptibilidade. Corruptibilidade, me perdoe. Não existirá mais doença, não existirá mais fome, não terá mais choro e tampouco tristeza. Não haverá mais fraqueza e nem tampouco a cobiça, nem doença e nem defeitos físicos, nem tampouco ainda existirá a morte. E sabe por quê? Porque ela foi vencida por Jesus. Teremos sim um corpo perfeito e também glorificado. E assim estaremos no céu, no reino de Deus. E nesse reino reinaremos com Cristo para todo sempre. Agora, abra os olhos, tenha cuidado.
aquele que é fiel, ele disse: sim, venho em breve. Venho em breve. Não se deixe enganar pelas más companhias. As companhias daqueles que duvidam da ressurreição, que é certa e irrefutável a ressurreição de Jesus. Sabe que más companhias são essas? Aqueles a quem temos dado ouvidos. Os falsos profetas, os hereges, que sequer se fala em ressurreição, que sequer se fala na volta do Cordeiro Santo, que não falam sobre isso, mas que falam sobre uma vida maravilhosa nesta terra, da qual a própria palavra diz que nós não somos deles, se assim, com Cristo, ressuscitamos. Tenham cuidado com as más companhias. Até onde os seus ouvidos estão dando atenção. Tem muitos pastores, falsos pastores, profetas e hereges, que se você perguntar se Cristo ressuscitou, ele vai dizer que sim. Agora pergunte, qual foi a última vez que você falou isso nas suas pregações? E não falou, sabe por quê? Porque não teve tempo. Estavam preocupados com a teologia do coach, com a confissão positiva. Fale, tudo que você falar vai acontecer na sua vida. Declare, afinal de contas, o Senhor fará tudo o que você desejar. O Senhor tem o melhor para você dessa terra. Dessa terra. Da terra que não é nossa. Da terra que um dia Ele vai nos tirar dela. Da terra que está completamente corrompida, depravada. É desta terra. Cuidado com as más companhias, a quem você está dando ouvidos. Muitas vezes estamos ouvindo a verdade, mas tampamos nossos ouvidos à verdade para ouvir as mentiras. Muitas vezes estamos ouvindo as verdades, mas tampamos os nossos ouvidos porque não nos atrai ouvi-las, porque estas verdades nos confrontam. E nós não queremos nos submeter a estas verdades. Então preferimos escutar o que é mentira. Lembra alguma coisa a vocês? Vai lá em Gênesis. Foi assim que tudo começou. Foi assim quando começou a queda do homem. A verdade foi dita. Tudo é de vocês. Vivem em paz. Criem, procriem. Encham o mundo. Vivam em paz. O dono da verdade falou a verdade. E ainda disse, não enganou ninguém. Ele disse, olha, só não faça o seguinte. Só não como da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o que é que ele diz? Só não me desobedeço. Aí chega o pai da mentira e diz, não, não é bem assim. Deus tem o melhor para o Senhor. Deus te quer por cabeça e não por cauda. Não, mas ele disse que eu não fizesse isso. Não, é porque ele é exagerado. Na verdade, eles não querem que você atinja a perfeição que ele é. Ele não quer dividir tudo quanto ele tem com você. Vão e sejam felizes.
por falar em todas essas coisas, naquela época e ainda hoje, é falada no púlpito, de forma modificada, com algumas transformações. Satanás é feito camaleão, vai trocando de pele. E vai falando dos púlpitos e as pessoas vão fechando os ouvidos à verdade para escutarem a mentira. E por isso muita gente, irmã Zezé, nem espera mais a volta de Jesus. Irmã, Jesus vai voltar e pode ser hoje. Hoje não, por favor. Mas o que Ele tem para nós é melhor? Não, mas não pode ser melhor do que o meu casamento. Mas não pode ser melhor do que meu emprego. E o meu carro que eu vou tirar agora, essa semana, da concessionária, não pode ser melhor. Cuidado com as más companhias. Cuidado com as companhias daqueles que não estão nem aí para a sua vida, mas estão aí para a vida de si próprios. Pregam levados e motivados pelos seus próprios interesses. Rejeite essas companhias. E se acaso você tem ouvido alguns que estão lhe levando a nem pensar na volta de Jesus, se afastem deles, para que sua fé não seja abalada como de muitos aí estão. Quarta verdade e última. Versículo 51 ao 58. E essa quarta verdade diz o seguinte: a ressurreição será no tempo determinado por Deus. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante e num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, constantes, e trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, com leveza, com vontade, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil, é em vão, vai valer a pena. A ressurreição dos mortos está marcada e confirmada na segunda vinda de Jesus. Ou seja, na consumação do século, no grande e último dia. Agora esse dia chegará como ladrão, quando menos se espera. Pode ser hoje. A palavra diz que os mortos antecederão os vivos, ou seja, os mortos serão ressuscitados primeiro, contudo os vivos não precisarão mais morrer. Os vivos, os que se encontram no estado de remidos, ou seja, de salvos, de crédulos, de absolvidos, estes serão transformados e arrebatados aos ares, onde seguirão ao encontro de Jesus. E daí por diante, permaneceremos para sempre com Ele, por toda e toda a eternidade.
Ministério de Louvor, por favor. A Bíblia diz que a gloriosa volta de Jesus, ninguém sabe o dia. Contudo, a Bíblia diz que será um dia totalmente perceptível. Não consigo encontrar aqui nada secreto. Vai ser visto. Todos veremos. O dia ninguém sabe, mas quando esse dia chegar, todos veremos. Todos. Todos ouvirão. Não sei como será na verdade. A única coisa que eu imagino é que vai ser um dia gloriosíssimo e cheio de muito poder. E neste dia, os salvos, os remidos, os lavados pelo sangue precioso do Cordeiro Pascual, do Filho de Deus, estes irão cantar com grande júbilo. Estes irão cantar em regozijo, em alegria. Não vai precisar tristeza, ninguém vai estar assustado. Quando a trombeta tocar aos que são salvos, é momento de alegria, é para pular de alegria. O noivo chegou, veio buscar a sua noiva. Ele veio cumprir a sua aliança com a sua noiva. É por isso que essa aliança, é por isso que a aliança no matrimônio, ela é indissolúvel. Jesus faz toda essa alusão na palavra de Deus. Ele quando vai falar do casamento de maridos e esposas, ele reflete isso, uma aliança para sempre. Assim a aliança do noivo com a sua igreja, aquilo que ele prometeu, ele cumprirá. É indissolúvel. Aos que ele salvou, ao que ele prometeu, ao que ele levantou, ao que ele lavou com o sangue precioso do Cordeiro Santo, esse ele vem buscar. E irá viver com ele por toda a eternidade. Esses não precisam ter medo e nem têm, ao contrário. Meu irmão Davi, fica todo dia, será que é hoje? Deixa eu ficar olhando aqui para o horizonte. Pela fé eu sei que ele vem. Pela fé eu já o vejo vindo em glória. Mas eu sei que por conta dessa fé que eu tenho, um dia eu verei face a face. Será que é hoje? Você sabe o que é esse ajuntamento de gente aqui na igreja? É um ensaio. Quando a gente vem aqui para adorar o Senhor no seu dia, no dia do Senhor, para adorá-lo, para bendizê-lo, diante da beleza da sua santidade, nós quando viemos aqui nos ajuntamos, é também na expectativa da volta do Cordeiro Santo. Portanto, vai ser um dia de alegria, e não de temor, e não de ficar aterrorizado. Meu Deus, chegou o Filho de Deus. Não. Aos salvos não. Aos salvos não. Aos que tiveram um encontro com Jesus. Aos que reconheceram quão necessitados são de Deus.
aos que entenderam que essa necessidade implica um encontro sobrenatural com Cristo, aonde diante dele nós nos arrependemos dos nossos pecados e somos perdoados e absolvidos dele, a fim de que não sejamos mais condenados, mas que agora, devido a Jesus justificar todos os nossos pecados, nós agora estamos absolvidos, e absolvidos de uma vez por todas e para sempre. Foi quebrada a barreira da inimizade, a separação do homem com Deus. Cristo pavimentou a ponte sobre o abismo do pecado, a fim de nos levar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Santo. E tudo isso por graça. Eu não fiz nada para merecer, e nenhum de vocês. É graça. É através da fé, mas é Ele também que dá, para que cremos no Filho unigênito de Deus, para que possamos crer na única justiça que aplaca a ira de Deus, que satisfaz a justiça de Deus, aplacando a sua ira sobre todo o pecador. Versículos 54 e 55 que nós lemos diz assim: então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida. Foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Cadê tua recompensa? Não tem mais, porque o meu Salvador que vive, o meu Redentor vive. Ele me garantiu que ainda que este corpo mortal voltasse ao pó, mas um dia Ele viria e faria com que esse corpo fosse feito agora um corpo de glória, para a sua glória. Quantos santos de Deus, e santos de Deus que eu falo não é santo sem pecado, mas pecador e justificado pelo santo e justo Deus, Jesus, já dormiram, já morreram, mas já desfrutam da glória de Deus. Quando a morte chegou, penso eu que eles estavam ali, de pontinha de pé, pulando. Ô morte, cadê tua força? Se fosse só eu e tu, eu tinha perdido. Mas a minha vitória está no nome do Senhor e Salvador, aquele em que eu criei. Ele te venceu a morte. A minha vida agora é na eternidade com Deus. A minha vida agora é junto com o Senhor e Salvador da minha vida. Quando os remidos mortos forem ressuscitados e os remidos vivos forem transformados com eles, se cumprirá o que diz a Santa Escritura, a palavra de Deus. Você crê? Isaías 25:8, o Evangelho do Antigo Testamento. E ele engolirá a morte para sempre. Oh glória! O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo o insulto contra a sua terra e contra o seu povo. Isaías termina e diz: o Senhor falou
Se ele falou, está falado. Está falado. Glória. Quão ínfima, quão miúda, quão pequena, quão vil é a morte, o túmulo e a decomposição do corpo diante do glorioso poder de Deus. É nada. Ao final, queridos, milhões e milhões dos corpos que estão decompostos, putrefatos no pó. Escuta, olha, num piscar de olhos, num piscar de olhos, num estalar de dedos, voltarão à vida, num corpo imortal e eternamente glorioso. E isso ao soberano comando da voz daquele que é todo poderoso, ao comando da sua voz. Jesus foi à cruz do Calvário e lá ele morreu. Aparentemente ali, para muitos daquela época e ainda de hoje, pareceu que Jesus perdeu, que Satanás teve vitória. Pareceu que Satanás teria vencido. Entretanto, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ao terceiro dia, a sua derrota, a derrota de Satanás, foi completamente decretada. Portanto, jamais põe em mente isso, salvo. Se você é salvo, põe em mente isso e não deixe que lhe tirem essa esperança, por favor. Abra o olho com as más companhias. Abra o olho com quem vocês estão dando ouvidos. A morte para os cristãos não deve ser o fim. Cristo venceu a morte e todos os cristãos um dia também vencerão. A morte foi derrotada. Sendo assim, temos a grande e certa esperança além da sepultura. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus e único Deus e verdadeiro Deus, que nos guia até a morte. Na morte e além da morte e por toda a eternidade. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor nosso Deus.